Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya. Agora sim chegamos ao rock balboa. Chitra Nakshatra, Nakshatra do final do signo de Virgem, o início do signo de Libra, representada como um diamante no geral, ou uma pérola também. É uma das representações, mas como a gente vai ver, tem sempre muita ideia de briga. Se você está chegando aqui agora, bem-vindo, bem-vinda. A gente está no... Ih, eu não apaguei lá em cima. 33 do nossa playlist Jyotisha Namastê. Essa Jyotisha Namastê, se você não conhece nada de astrologia védica, etc e tal, eu te sugiro você voltar para o início, para não ficar boiando demais aqui, ok? Então, essa nakshatra, ela está dentro do signo de Virgem e também do signo de Libra, Tula. Bom, ela começa no 23 graus e 20 de Virgem e vai até os 6 graus e 40 de Libra. Bom, essa nakshatra, ela é governada por Marte. Então aqui estava sendo governado pela Lua, agora esse daqui é governado por Marte, fazendo com que as pessoas tenham uma tendência a sair mais para a ação. Era para ser essa cor aqui. Bom, então essa nakshatra, ela prepara a transição entre o signo detalhista de Virgem e o signo formoso de Libra, vamos colocar dessa forma. Se você ainda não sabe o que é nakshatra, etc e tal, não se preocupa, tem um monte de vídeo anterior para você ver com calma, ok? Essa nakshatra é a nakshatra número 14 já. Então, como eu estou com pressa, acabo que tem algumas falhas entre um vídeo e outro, mas nada muito grave, já fiz bem mais do que isso. Isso daqui está pinto perto dos meus outros vídeos, bem menos organizados. Bom, então, aqui está o Tara Falguni, no final, na transição de Leão para Virgem. Então aqui está o signo de Leão. Aqui da outra ponta está o signo de Libra. E aqui no meio está o signo de Virgem. O último vídeo, o 32, a gente falou sobre essa nakshatra daqui, o Hasta Nakshatra. Agora a gente vai falar sobre esses 13 graus e 20 do final de Virgem para o início de Libra. Bom, então, aqui a palavra de perfeição e detalhe se mistura com a ideia de beleza e também formosura, que é o que aparece no início de Libra, que é governado por Vênus. Então, se Virgem é governado por Mercúrio, Libra é governado por Vênus, que parecem o mesmo símbolo, só que Mercúrio tem a Lua aqui em cima da cabeça, enquanto que Vênus é só o símbolo da cruz e mais um círculo. Bom, que representa o feminino. Então, a deidade que governa essa nakshatra é Vishwakara, ou Twasta, que é o arquiteto celestial, é aquele cara que faz palácios divinos, construiu a cidade de Krishna, resolveu assim, grandes problemas quando você, digamos modernamente, você via a construção de Brasília em termos. É uma coisa que é construída com um projeto muito grandioso num período curto de tempo ou com condições difíceis, como por exemplo esse símbolo da pérola e do diamante expresso.
Essa nakshatra, por estar com a energia misturada do Mercúrio com o Marte, faz com que as CNTP, condição de temperatura e pressão, condição normal de temperatura e pressão, seja muito elevada. Independente se é a pressão ou se é a temperatura, essa pessoa que ou tem um ascendente, ou a lua, ou algum astro ali, ou alguma casa, essa região normalmente vai ser intensa, extremamente produtiva e capaz, mas não muito tranquila. Enquanto que na nakshatra anterior a energia da lua dava uma refrescada, aqui na energia do Marte tem vapor, cavalo a vapor, querendo fazer as coisas de uma maneira mais rápida. A deidade da nakshatra anterior de Hasta era Savitur, daquele do Om Bhurvhuva Swaha Tat Savitur, que é o sol nascendo, trazendo brilho e discernimento para as pessoas. Aqui o Twastar está fazendo com que a matéria que já foi criada, ela possa ser embelezada e de alguma forma também ficar mais confortável e mais funcional. Então essa primeira parte daqui, que é a de Virgem, ela é mais funcional e a outra parte ela é mais bela. Então, por exemplo, aqui uma arte, uma joalheria vai ser muito mais voltada, por exemplo, a fazer com que o diamante vire um instrumento de alta precisão de corte, enquanto que depois ela vire um amuleto, uma coisa muito bonita de exposição. Bom, então o símbolo dela é o diamante e a pérola, coisas que são feitas, são muito bonitas, são muito precisas, mas são feitas com uma alta pressão e com uma alta, muitas vezes, temperatura também. E o poder dessa nakshatra, digamos assim, a special feature dela é a capacidade de acumular méritos na vida. O que isso significa? Normalmente essas pessoas trabalham em condições muito difíceis, no sentido de intensas, estressantes, e geram bem para uma quantidade muito grande de gente, mas normalmente elas não usufruem tanto disso nessa vida. Então elas acabam, digamos assim, depositando isso para próximas vidas. Bom, características gerais que são válidas para essa nakshatra aqui como um todo. A capacidade de embelezar e deixar o mundo mais formoso, mais inteligente do que estava antes, por exemplo. Uma coisa que eu acho que, tudo bem, é um símbolo, mas o iPad, o iPod ou qualquer coisa assim, o Steve Jobs, com a ideia de fazer com que não seja só extremamente funcional, mas que seja também extremamente belo. O Macintosh, nesse sentido, Steve Jobs. E também ainda no critério de fazer com que poupe tempo e poupe espaço. Então essa é uma nakshatra muito japonesa, no sentido de fazer com que as coisas sejam feitas de uma maneira em miniatura, mas também num sentido aqui agora muito mais tecnológico do que na nakshatra anterior. Essa mistura do Mercúrio com Marte acaba gerando uma energia muito, capacidade de engenharia em coisas diminutas, que é esse lugar, com muita precisão é a palavra mais adequada. Também uma habilidade muito forte, mais para a parte de Vênus do que da parte de Mercúrio, que seja, mas de gerar devices, de gerar coisas que façam que a nossa vida fique mais charmosa. Por exemplo, um brinco, uma tatuagem, um creme ou não sei o que, um óleo medicado. Tanto na parte de fascínio, quanto charme, quanto de encanto, perfume é uma coisa que super está a ver aí, fetiche ou adoração. Então esse é um lugar purpurino, por isso que está de roxo aí, porque faz com que as pessoas elas fiquem encantadas pela matéria. É uma nakshatra relacionada à vivência do prazer. E também aqui a questão das emoções, elas são mais lapidadas, elas são trabalhadas de uma maneira um pouco mais seca, um pouco mais mecânica e de alguma maneira mais manipuladas nesse sentido. Então essa é uma pessoa que trabalha as emoções para que elas atinjam a determinadas finalidades. Coisa bem diferente da nakshatra anterior, que era mais governado pela lua, que estava mais buscando o serviço. Aqui a ideia é mais de produção, resultado,
E aí a gente agora vai ver cada um dos padais e isso vai ficar um pouco mais claro como é que isso conflui a energia ou de Mercúrio ou de Vênus em termos de signo, com a energia do Marte em termos de Nakshatra e a energia do Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em termos dos quartos da Nakshatra, os padais. Ok? Então o primeiro é governado pelo Sol, que faz com que haja uma busca muito grande de brilho, no sentido de ser reconhecido como aquele mais majestoso, mais importante. Então são pessoas que trabalham, por exemplo, com fotógrafos, joalheiros, arquitetos, sempre no nível federal, no nível da realeza, num cara que construiu a Brasília, Oscar Niemeyer, sabe? Coisas que são muito grandiosas e que são de muito renome em todas essas áreas, principalmente voltadas a primeiro extrato de comando da sociedade, que é uma coisa que o Sol governa. No segundo padar de Mercúrio, a gente tem muito Vênus atuando e o Mercúrio vai estar atuando em Virgem, e isso vai estar fazendo com que as coisas sejam buscadas mais detalhes e mais cuidado e também mais saúde. Então aqui os arquitetos se tornam arquitetos mais do Vastu Shastra, Feng Shui, muita coisa relacionada à saúde de uma maneira diminuta, microbiólogos, pessoas que usam microscópio, etc. Investigadores, cientistas muito tão relacionados a essa nakshatra muito potente para essa parte de pesquisa, porque é Mercúrio, ou é Virgem com Virgem, então é uma nakshatra super potencializada, depois isso mais pra frente a gente vai ver. Escultores como Aleijadinho, mais voltados à perfeição do que e ao trabalho assim muito repetitivo, laboroso, mas que não está muito relacionado a necessariamente estar no Palácio Real, como é no caso anterior do Sol. No Padá 3, que já está no signo de Libra, e é Libra com Libra de novo, é um Padá muito potente também. Essa energia está mais relacionada ao conforto e fazer com que as pessoas se sintam em casa, fazer com que as pessoas se sintam atendidas, fazer com que as pessoas se sintam confortáveis. Então aqui, por exemplo, é um produtor, porque tem ainda essa energia de criar, fabricar, ajeitar, de pérolas artísticas. Não a pérola no sentido físico da coisa, mas um artista que foi descoberto, e o cara abriu a concha e formou uma pérola. Então aqui é Nelson Mesquita, não sei como é que é o nome dele, é Nelson Mota. Essas pessoas assim que são produtores de artistas, joalheiros que estão mais voltados a fazer a coisa com uma marca onde a criatividade está maior do que qualquer coisa. Então são pessoas mais autorais nesse sentido. E também pessoas que trabalham com o público, como por exemplo leiloeiro de artes mais refinadas, etc. Salões de leilões nesse sentido, mas também pode ser leilão de ação, porque Libra também se relaciona com esse tipo de coisa. E Marte gosta de jogar e tipo cumprir tarefa, etc. e tal. Então esse Padá está muito voltado à busca de escalões mais altos de reconhecimento por círculos sociais mais altos que Libra governa. Aqui o último, governado por Marte em Escorpião, fica mais passional porque é água e mais intenso porque é Marte, mas eles também se especializam muito e buscam uma capacidade de refinamento muito grande. Por exemplo, se dão muitos cirurgiões muito avançados de cirurgia plástica, que está relacionada aí, cirurgia de mão e de pé, de coisas assim muito complexas, e também arquitetos relacionados ao mundo minerador, subterrâneo, digamos aqui artistas relacionados ao conforto, artista pornô também aparece aí, mágicos e ilusionistas também podem aparecer aí, principalmente relacionado com o belo, com aquilo que é encantador, com aquilo que tem charme. Então vamos lá, fechamos a Titra Nakshatra, hora de ir para revisão, é isso? Revisão de Virgem, eu acho que é isso. Vamos lá. Namastê! Prepare-se para o incrível mundo do Jyotish. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê!